O jornal O Globo de hoje publicou uma reportagem de extremo valor, extremamente importância. E a chamada da reportagem diz o seguinte, abre aspas, daqui a pouco todo mundo vai ser autista ou ter déficit de atenção, diz a psiquiatra entrevistada, que inclusive publica um livro. Eu queria trazer vocês aqui para algumas reflexões. Primeiro, porque obviamente nós tratamos da questão autista e a psiquiatra faz uma abordagem que relaciona um tema que é muito recorrente dentro do mundo autista, tá? E eu queria fazer algumas ponderações sobre a grande necessidade fundamental de sim, o processo de saúde mental ele ser repensado em respeito ao paciente, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu acho que isso abre uma oportunidade gigante para a gente estar conversando. Porém, eu acho que nós precisamos passar a debater a saúde mental não centralizando e retirando uma soberania da medicina. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando sim de um corpo físico que compete à área médica, mas nós estamos falando de questões que são sociais, comportamentais, emocionais, psicomotoras, que envolve um conjunto de disciplinas que até hoje dentro da nossa cultura faz margem ao contexto médico. E estas disciplinas, essas áreas de conhecimento, elas nem sempre são ouvidas e nem respeitadas pelo contexto médico. Sendo que essas áreas, elas conseguem construir um conjunto de informações de grande solidez e de grande contribuição para o papel exercido pelo profissional médico. O segundo ponto, nós vivemos uma cultura, e eu estou falando de Brasil e talvez de mundo, em que a saúde mental ela é percebida e conduzida dentro de um paradigma sintomatológico. Você identifica sintomas e você trata sintomas. Só que sintomas apresentam diferentes causas. E se anulou um conceito dentro da saúde mental, que é a construção nosográfica. O que é uma construção nosográfica? É um entendimento da origem desta doença, o como ela se formou, o como ela se desenvolveu e como ela chega até o dia de hoje num processo de avaliação. E esse como não está atrelado sempre ou muitas vezes não está atrelado a uma condição médica. Ela está atrelada a uma questão social, uma questão familiar, uma questão cultural que vai gerar esse processo de doença mental. E aí nós trazemos o grande boom. A saúde mental, ela precisa de um olhar interdisciplinar. A saúde mental, ela não tem uma propriedade. Os transtornos diagnósticos, eles não vêm com escritura. É um fenômeno que acontece que necessita de vários olhares. Outro fenômeno, a profissional fala muito sobre o excesso de diagnósticos, tá? E aí nós temos que questionar o seguinte, por que esse excesso está acontecendo? É uma grande pergunta, talvez uma pergunta de pesquisa. Esse excesso vem da evolução da ciência, da evolução do conhecimento, de um novo olhar, ela vem dessa visão interdisciplinar, ela vem de subdiagnósticos, ela vem de avaliações equivocadas, que podem acontecer com qualquer profissional, somos humanos, ou ela vem de avaliações mal feitas, tá? Isso precisa ser identificado. Mas nós precisamos trazer um paradoxo, que são as não validações diagnósticas dos quadros neurodivergentes.
Então, se por um lado existe uma preocupação muito grande, e é uma preocupação que tem que se ter, sobre excessos de diagnóstico, nós também precisamos olhar para a não validação dos diagnósticos no neurodesenvolvimento. E essa não validação, ela não acontece em virtude de um critério metodológico científico aplicado. Ela acontece por um julgamento. E você que está me escutando e provavelmente já passou por isso, o profissional que recebe uma documentação completa, com todas as informações relacionadas à neurodivergência do paciente, e que muitos não chegam a ler, comentam que inclusive são documentos muito bem escritos e muito bem feitos, mas que não servem para nada. Especificamente para pessoas de condição autista tardia. Eu leio e eu escuto depoimentos diários sobre isso. E não de uma ou de duas pessoas, mas de várias. E aí nós estamos entrando num outro viés extremamente preocupante, que é, se por um lado precisamos respeitar da dignidade e integridade aos nossos pacientes com diagnósticos corretos, nós precisamos ter o mesmo princípio para aqueles pacientes que são desrespeitados, negligenciados em cima de condutas absolutamente inadequadas. E, fundamentalmente, o profissional da área da saúde ele precisa ir muito além do DSM-5-TR. O DSM-5-TR ele é uma bússola. Ele direciona, ele aponta caminhos. Quem percorre o caminho é o profissional. Quem explora fundamentalmente o caminho é o profissional. E esse caminho, ele é percorrido pela escuta. Porque da mesma forma que os quadros neurodivergentes, eles precisam obrigatoriamente passar por uma avaliação clínica que é soberana para sua definição, os quadros depressivos também precisam, os quadros ansiosos também precisam. E não se faz isso em 5 minutos. Não se faz isso com 2 perguntas. Isso precisa ser buscado. E para fechar, a chamada da reportagem, ela precisa ser refletida de uma forma muito importante. Porque sim, hoje, 2025, com todos os dados científicos e de pesquisas que estão apresentando, nós estamos caminhando para uma incidência muito alta de diagnósticos na neurodivergência. Nós não estamos nos referindo a falácias, a achismos. Nós estamos falando de pesquisa. E nós estamos falando de pesquisas que não englobam determinadas regiões, determinadas populações em que possivelmente esses índices seriam maiores. Então a questão não é afirmar que todo mundo vai ser autista ou TDAH. A questão é pensarmos em como que o nosso cérebro está processando mudanças em virtude de uma estimulação avassaladora, de altíssima velocidade, com mudanças comportamentais, afetivas e sociais gigantes. Então a questão não é fazer um jogo de verdade. Ah, isso aqui vai acontecer, isso aqui não vai acontecer. Nós precisamos pensar. E nós precisamos criar. Eu parabenizo a médica, eu parabenizo o Jornal o Globo. Eu acho que sim, nós temos que pensar muito isso. Mas nós temos que estar reunidos para discutir a saúde mental de uma forma diferente. Um abraço.